Emagrecer depois dos 50 é possível? Se sim, o que eu preciso fazer para otimizar minha queima de gordura? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Vem comigo que eu te explico melhor. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis, sou personal trainer e profissional de educação física há mais de 10 anos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento depois dos 50 anos. É possível? Se sim, quais são as estratégias que eu preciso tomar para poder atingir esse objetivo? Emagrecer independente da idade é extremamente difícil, mas será que depois dos 50 é possível? Já adianto para você que sim, é possível. E nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas estratégias para a gente atingir esse objetivo. Mas antes de mais nada, a gente primeiro precisa entender o processo de emagrecimento, como funciona, depois, por que é tão difícil perder peso depois de uma determinada idade, e em terceiro, quais são as estratégias que a gente precisa seguir para poder atingir esses objetivos. Primeiro ponto, processo de emagrecimento. Como funciona esse processo? Antes de mais nada, a gente precisa entender sobre metabolismo. O que é metabolismo? Nada mais é do que reações químicas no nosso corpo que têm a função de gerar ou gastar energia. E ainda falando sobre metabolismo, nós temos o metabolismo basal. O que seria o metabolismo basal? Nosso corpo, pelo simples fato de estar parado, ele já gasta energia para manter nossas funções internas ativas. Regulação de temperatura, frequência cardíaca, transportes de oxigênio, reações musculares, tudo isso gera um gasto calórico. E tudo isso engloba no metabolismo basal. Agora a gente precisa falar sobre ingestão calórica. O que é ingestão calórica? São os alimentos que a gente consome. Então, basicamente, a gente precisa gerar um gasto calórico maior com uma ingestão menor. Então, assim, para você emagrecer, você precisa consumir menos e gastar mais. Então, ou seja, como eu aumento esse metabolismo basal? O metabolismo basal ele tem um valor fixo ali de gasto calórico por dia e você consegue potencializar ele com atividade física. Então, você faz musculação, qualquer outro tipo de atividade que vai gerar um gasto calórico maior, que somado com o metabolismo basal vai te gerar um valor X. Então você, por exemplo, você tem um gasto calórico basal somado com as atividades físicas de 3.000 calorias por dia e você consome 2.000, então você vai ter um saldo positivo de 1.000 calorias. Então assim, você está gastando 3.000 e está consumindo 2.000. Esse déficit de 1.000 é o emagrecimento propriamente dito e você vai ter essa queima de gordura potencializada. Vamos lá, vamos para o próximo item. Por que é tão difícil perder massa muscular depois de uma determinada idade? Perder peso, independente da idade, é extremamente difícil. Porém, quando vai passando ao decorrer dos anos, isso acaba se tornando mais difícil ainda. Por quê? Ao decorrer dos anos, a gente tem uma facilidade maior em perder massa muscular. E a perca ou ganho de massa muscular está diretamente ligado ao nosso metabolismo. Então, ou seja, se a gente perde muita massa muscular, a gente desacelera nosso metabolismo. Se a gente ganha mais massa muscular, a gente acelera esse processo. Então, naturalmente, a gente tende a perder massa muscular ao decorrer dos anos e isso faz com que a gente tenha uma desaceleração metabólica. E desaceleração metabólica faz com que você tenha uma facilidade maior em acumular gordura. Outro ponto é a questão da menopausa nas mulheres. A menopausa é a desaceleração da produção de estrogênio. Isso faz com que você tenha uma aceleração na perca de massa muscular. Vamos lá, e nos homens ocorre a diminuição da produção de testosterona, que está ligado diretamente ao aumento da massa muscular. Depois de uma determinada idade também é comum o surgimento de osteoporose e osteopenia. Osteoporose é a perca de massa óssea e osteopenia é a facilidade de perder massa muscular. Apesar de todos esses fatores negativos surgirem ao decorrer dos anos, é possível sim emagrecer. Nesse próximo item a gente vai falar sobre estratégias e dicas para você otimizar esse processo. Bom, você já entendeu de forma resumida como funciona o processo de emagrecimento e por que é tão difícil perder peso depois de uma determinada idade. Agora vamos entender e vamos aprender algumas estratégias para você otimizar o processo de queima de gordura independente da sua idade. Vamos lá, a primeira estratégia para você otimizar a queima de gordura é ter uma dieta balanceada. É extremamente importante, pessoal, independente da idade, você ter uma dieta, você seguir um cronograma alimentar. E depois dos 40, 50, como é mais difícil o processo de emagrecimento, então esse ponto requer muito mais atenção. Então procure um nutricionista para te orientar, para te prescrever uma boa dieta, com diminuição do consumo de carboidrato, aumento do consumo de proteínas específicas, para você otimizar esse processo de queima de gordura. Então consulte um nutricionista para te orientar da melhor forma possível nesse processo de reeducação alimentar. Item número 2, prática de atividade física.
isso não é surpresa para ninguém. Então você precisa se exercitar, você precisa fazer algum tipo de atividade física, corrida e musculação. Por quê? Porque só a corrida vai fazer com que você tenha uma aceleração da queima de gordura. Só que lembra nos itens anteriores que eu falei que depois de uma determinada idade você tem uma aceleração na perda de massa muscular? Então você precisa fazer musculação, porque a musculação vai fazer com que você tenha um estímulo maior e uma facilidade maior em aumentar a massa muscular. Então a gente precisa lutar contra esse processo de perda de massa muscular. Então a musculação é uma excelente estratégia para você que quer preservar sua massa muscular e até, em alguns casos, fazer com que você tenha uma hipertrofia, que é o que a gente mais deseja nesse momento. A atividade aeróbica também é extremamente importante nesse processo porque vai fazer com que você acelere o seu metabolismo. Então você pode fazer uma caminhada, uma corrida, spinning, andar de bicicleta, enfim, você precisa unir a musculação, que vai fazer com que você tenha um aumento, uma aceleração no ganho de massa muscular, e o cardio para você otimizar a queima de gordura e você girar esse reloginho que é o nosso metabolismo. Terceiro item é você procurar um médico, um endocrinologista mais específico, para você ver com ele se existe a possibilidade de você fazer uma reposição hormonal ou não. Sabemos que durante os anos a gente tende a perder massa muscular, massa óssea, a gente tem uma diminuição no estrogênio, no caso das mulheres, uma diminuição da testosterona, no caso dos homens. Então é interessante você consultar o médico para ver se há necessidade de você fazer uma reposição hormonal para você reequilibrar esses hormônios que você tem perdido. Eu tenho certeza que se você seguir esses 3 itens, essas 3 dicas, você vai otimizar seu processo de queima de gordura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha para fortalecer, se inscreva no nosso canal, dê sugestões de temas, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Grande abraço. Valeu!